Nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que seria o movimento uniformemente variado. Então, uma partícula realiza um movimento uniformemente variado quando sua aceleração escalar é constante. Você vai entender a aceleração que ele está falando aí, não a vetorial, ok? Mas vai pensar na aceleração tangencial, a componente da aceleração do corpo na direção tangencial, na direção do movimento. Então, vai pensar nessa componente aí. Alguns deles vão chamar simplesmente de aceleração escalar. Bom, para você ter uma ideia melhor do que é a aceleração escalar, a gente vai definir aqui a aceleração escalar média. Então, a aceleração escalar média, aqui a gente está usando o alfa, mas pode usar a letra A também sem problema nenhum. A aceleração escalar média de uma partícula é a variação da velocidade escalar da partícula dividido pelo tempo. Veja aqui que não estão considerando a questão vetorial, é só o valor da velocidade e o acompanhado do seu sinal, que pode ser positivo ou negativo. Então, você vai fazer a diferença da velocidade da partícula dividir pelo intervalo de tempo. Então, se houver variação nessa velocidade escalar, então vai existir uma aceleração escalar. Ok? No caso aqui é a média. Você tem também a aceleração instantânea. Assim como a gente discutiu a velocidade instantânea, existe a aceleração instantânea, que é o que a gente vai usar para obter as funções horárias do movimento uniformemente variado, que é o objetivo aqui, descrever o movimento. Para isso a gente vai usar funções e gráficos. Então, para a gente conseguir as funções horárias do movimento uniformemente variado, a gente vai precisar ter ideia da aceleração instantânea e velocidade instantânea. No caso aqui a gente definiu a média. A instantânea, você poderia usar algo, uma definição parecida com essa, só que calculando por um intervalo de tempo muito pequeno. Se fizer esse cálculo no intervalo de tempo muito pequeno, a gente teria o que a gente chama de aceleração instantânea, ou um valor próximo disso. Então, na verdade, quando esse ΔT tender a zero, aí você diz que você chega à aceleração instantânea. Ok? Quando você calcula lá usando a segunda lei de Newton, por exemplo, força igual a massa vezes aceleração, aquela aceleração que você está calculando é o módulo da aceleração instantânea do corpo. Ok? O detalhe que lá é a aceleração total, pode ser uma aceleração centrípeta, pode ser uma aceleração tangencial, pode ser nenhuma das duas. Aqui a gente está falando da aceleração escalar, ou no caso que pode ser dita também como sendo tangencial. Bom, como o nosso objetivo é descrever então, o movimento uniformemente variado, vamos começar falando do gráfico da velocidade de uma partícula que realiza movimento uniformemente variado, e depois, a partir daí, a gente obtém as funções horárias. Aqui a gente vai apresentar 3 gráficos, apenas um deles é do movimento uniformemente variado. Aqui, apenas um desses gráficos se refere à velocidade da partícula que realiza o movimento uniformemente variado. No primeiro gráfico, você tem a velocidade em função do tempo, mas a velocidade constante. Esse gráfico está dizendo que a velocidade da partícula é sempre igual a 30 metros por segundo. Então, é constante. Se é constante, significa que o movimento da partícula é uniforme e não uniformemente variado. Então, nesse caso aqui, o movimento da partícula seria uniforme, pois a velocidade dela, a velocidade escalar, é constante. Já nesse caso aqui, a velocidade varia, mas não varia uniformemente. Como é que a gente vai saber que o movimento não é uniformemente variado aqui? É variado porque a velocidade está mudando. Mas se você calcular a aceleração média aqui, vamos ver, de 0 a 1, qual seria a aceleração média? A gente na definição, tem aqui, variação da velocidade sobre tempo. Então a gente aplica aqui, de 0 a 1, a variação da velocidade foi 5, porque a velocidade foi de 0 até 5, o tempo foi de 0 a 1 instante. Então 5 sobre 1, 5 metros por segundo ao quadrado. Então nesse primeiro intervalo foi 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos no segundo intervalo, de 1 a 2. De 1 a 2, a variação de velocidade foi 15 menos 5, variou de 5 para 15, então foi 10, variou de 10 metros por segundo. Em 1 segundo, de 1 para 2, 1 segundo. Então aqui a aceleração já foi de
10 metros por segundo quadrado, a aceleração média. Então veja que no primeiro intervalo a aceleração foi 5 e no segundo intervalo a aceleração já foi 10. Então a aceleração não é constante. Se a aceleração não é constante, então o movimento não é uniformemente variado. O movimento é variado, mas essa variação da velocidade não é feita de maneira uniforme, né? Essa variação é diferente em cada intervalo de tempo de 1 segundo. Então o movimento não é uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia conforme esse gráfico. Né? Se você pegar aqui em cada intervalo desse, calcular a variação da velocidade, você vai ver que é sempre o mesmo valor. Então, a cada segundo, a velocidade varia do mesmo valor. Mas não é só isso que diz que o movimento é uniformemente variado. É o fato desse gráfico ser uma reta. Então, o fato de ser uma reta significa que em qualquer momento, em qualquer instante, a aceleração é a mesma. Então, se a aceleração é a mesma em qualquer instante, então o movimento é uniformemente variado. Veja que nós estamos com o gráfico da velocidade em função do tempo. É possível mostrar que o gráfico da velocidade em função do tempo, a sua inclinação indica a aceleração. Como a inclinação é sempre a mesma, a aceleração ela é constante. Voltando ao gráfico anterior, você vê que a inclinação muda, tá vendo? Caminhando, a inclinação do gráfico vai mudando. Significa o quê? Em cada momento, este movimento, a partícula que se move com a velocidade variando desta forma, ela tem uma aceleração que varia também. Então, aqui, tanto a velocidade quanto a aceleração varia. A inclinação do gráfico muda. No primeiro, o gráfico é sempre horizontal. A aceleração é constante e igual a zero, né? Você pode dizer isso, né? Que a aceleração é zero e sempre zero, porque a inclinação do gráfico é sempre horizontal. Então, a inclinação deste gráfico indica a aceleração. Nós vimos também anteriormente, quando estudamos o movimento uniforme, que a área abaixo dessa curva te dá o deslocamento ou a variação do espaço. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa ideia para obter a função horária, né, do espaço. E vamos obter também, de uma maneira mais simples, a função horária da velocidade. Vamos começar pela função horária da velocidade. Nós já sabemos que o gráfico é esse, tá vendo? Uma linha reta. Então, você vai obter uma função de primeiro grau, mas vamos fazer. Vamos partir da ideia da aceleração média. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Mas no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Portanto, a média é igual ao valor da aceleração instantânea em qualquer momento. É sempre a mesma. A aceleração é sempre a mesma. Portanto, o valor da aceleração média é igual ao valor da instantânea em qualquer momento. Ok? Podemos substituir no lugar da aceleração média, colocar simplesmente A. Aqui, ó, nós vamos passar então esse ΔT multiplicando, né, e chegamos a essa equação aqui, essa função. Aí chegamos a essa função. E nós podemos aqui, no lugar de ΔT, escrever T menos T0, no lugar de ΔV, V menos V0. Se fizermos T0 igual a zero, em muitas situações o T inicial simplesmente é zero. Então simplifica e a função simplesmente chega a essa função que muitos já conhecem, né? V igual a V0 mais AP. Então aqui você vê que é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau tem como gráfico uma reta. Voltando àqueles gráficos, né? É essa aqui, ó. Se a velocidade varia, né? Existe aceleração, então a velocidade varia linearmente. Então nós vimos que no movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade é nessa forma, a função de primeiro grau. Então o seu gráfico vai ser uma reta. Onde tem a reta é esse último, esse primeiro não tem aceleração, portanto não é um movimento uniformemente variado. Esse aqui nós vimos que a velocidade varia, mas não de maneira, né, uniforme, a sua variação. Só esse que descreve, então, o movimento uniformemente variado. É claro que aqui, esse gráfico está indicando que a velocidade inicial é zero, está aqui, tá vendo? Mas se não for zero, vamos supor que a velocidade inicial fosse 10, ela partiria já daqui de cima, né? Se a velocidade inicial fosse negativa, aí começaria aqui de baixo. Se a velocidade fosse decrescente, o gráfico seria decrescente, ok? Mas aqui é uma das possibilidades. Está aqui, né? Quando a velocidade inicial não é zero, ela parte de um valor, né? Diferente de zero, então esse seria o gráfico mais geral. Pode ser decrescente também, tá? A partir desse gráfico, nós vamos obter a função horária do espaço. Lembrando, né? Eu já fez lá para o movimento uniforme, que a área abaixo da curva, abaixo do gráfico de V em função de T, te dá o espaço percorrido. Então, isso que a gente vai fazer.
Então, o ΔS coincide com o valor dessa área aqui azul, né? Isso que está pintado aqui. Então, vamos calcular essa área. Como a gente calcula essa área? Então, trapézio deitado, né? Você pode calcular essa área como sendo base maior mais base menor, vezes a altura que seria isso aqui, né? Dividido por 2. Então, vamos fazer isso. A base maior, φ, base menor é 0. Vezes a altura, t sobre 2. Então, fica assim, ó. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Ok? Mas nós vimos agora que a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado é v igual a v0 mais at. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. Aqui, ó. V igual a v0 mais at. Função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir, né, no lugar de v, o v0 mais at. Está aqui, ó, já está feito. Substituímos aquela função aqui no lugar de v, v0 mais at. Nós vamos somar agora v0 com v0 e ficamos então aqui com 2v0 mais at. Vamos fazer o que agora? Vamos multiplicar o t aqui, né? Distribuindo. Vamos separar essa fração em duas, né? Você pode fazer a conta aqui direto, não tem problema, mas vamos separar, talvez fique mais fácil de visualizar, né? Separamos aqui, ó, tá vendo? Em duas. Aí dividimos 2 por 2, dá 1. E até o quadrado sobre 2 a gente repete aqui. Então chegamos a essa função que é muito conhecida, onde alguns já estudaram, né? Quem não estudou fica conhecendo agora. Quem já estudou, só relembrar. Essa função muito conhecida, a função horária para o espaço, mas você vai dizer, mas aqui está ΔS, não tem problema, é só substituir S menos S0. Né? Aparece o S, que é o espaço. Né? Igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A é a aceleração, né, que é constante no movimento uniformemente variado. V0 é a velocidade inicial. ΔS, o espaço percorrido. Então, o que você vai fazer aqui? Presta atenção, essa função horária somente para o movimento uniformemente variado, não serve para outro movimento, ok? Se for movimento uniforme, a função não é essa. Se for outro movimento variado qualquer, a função também não é essa. Então, isso aqui é somente válida para o movimento uniformemente variado, tá bom? Por enquanto é só, até mais.